Falar sobre autoconhecimento como via de santificação nos tempos atuais é algo que se tornou muito importante. Eu me lembro que quando eu ouvi pela primeira vez dizer que eu sou muito mais, aliás, que eu sou um sonho de Deus, eu sou um milagre ambulante, eu fiquei profundamente feliz. E realmente comecei a refletir que eu sou muito mais do que um objeto material ambulante, sem sentido, vagueando por aí. Nós somos muito mais do que isso. Então, quando falamos em autoconhecimento, falamos na capacidade de trazermos de dentro de nós mesmos, ou colocar na nossa alma aquilo que é bom, ou trazer de dentro de nós aquilo que também é bom, o que de melhor nós temos e que pode ajudar as outras pessoas. Nós não somos simplesmente um bolo de carne ambulante, um ser material ambulante, sem sentido, sem sentimento, sem nada. Nós somos seres completos. E a nossa essência, que se divide em corpo e alma, tem nessas duas variações, nessas duas características, as faculdades que transformam, que fazem a diferença na nossa vida. As faculdades do corpo são os sentidos que nós temos: ver, ouvir, falar, cheirar, tocar. O tato, o fato, o paladar, a audição, a visão. Só que essas características, elas são mais ligadas às ciências humanas e biológicas, ao estudo do corpo humano, por isso não é o nosso foco aqui, nessa série sobre o autoconhecimento. O nosso foco está relacionado mais à alma e às faculdades da alma, cujas principais faculdades são a inteligência e a vontade, e tem como faculdades também inferiores os sentimentos: a raiva, a ira, a alegria, a tristeza. Mas essas faculdades inferiores, elas vão permeando e vão moldando a nossa vida de acordo com a nossa vivência, de acordo com aquilo que vamos buscando. Nas nossas faculdades superiores, na inteligência e na vontade, nós podemos perceber como nós somos capazes de transformar a vida do outro e a nossa vida a partir de nós mesmos. Por quê? Porque como um dom espiritual, um dom de santificação, a inteligência é a nossa capacidade de entender as coisas de Deus e de entender o que Deus quer de nós e para nós. Aliás, não à toa, Jesus muitas vezes falou aos seus discípulos através de parábolas, o que era um convite ao uso da inteligência para poder discernir ou entender o que ele estava querendo dizer e entender assim de uma forma profunda o que realmente queria dizer aquela mensagem. Certo? Já como um dom, já como uma característica intelectual, a inteligência ela vem da junção de dois termos: inter e eligere. Entre, escolha, ou escolher entre. Ou seja, inteligente é aquele que sabe escolher, que sabe discernir entre o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal, e escolher sempre pelo bem. Dessa forma fica mais fácil entender. Dessa forma fica mais fácil observar como a nossa vida e as nossas escolhas vão fazendo a diferença ao longo da nossa existência. Junte-se a isso a vontade, que é uma característica da nossa alma, que como é que eu poderia dizer? É uma característica que está intimamente ligada ao meu processo de santificação. São Paulo nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29, que os dons de Deus são irrevogáveis. Logo, a vontade, como uma faculdade da alma, é um dom que me dá a capacidade de livre escolha, a capacidade de livre pensamento, a capacidade de querer, a capacidade de querer, e através da vontade é que eu tenho um impulso, de fazer ou não fazer, de acordo com o que eu desejo, de acordo com o que eu quero. E por que esse dom é tão importante? Porque a minha escolha por Deus, a minha escolha em amar, a minha escolha em aderir ao processo de salvação tem que ser uma escolha livre. Precisa ser uma escolha forjada, fundamentada no amor, que se manifestou de Deus para mim, através da minha
através do sacrifício na cruz e que se manifesta das pessoas ao meu redor para mim através dos atos, dos gestos de amor, amor que se manifesta dos meus pais para mim, mas tem que ser um amor livre. O amor não requer permuta. Eu não vou amar Deus em troca da minha salvação. Eu preciso amar Deus porque Ele é Deus. Eu preciso fazer para Deus porque Ele é Deus, sem reservas. É uma entrega sem permutas. Eu não posso fazer em troca, porque o amor não exige uma troca, ele é incondicional. O amor ágape é incondicional. Já pensou se Deus fosse me salvar em troca de eu não pecar? Eu já poderia me considerar perdido totalmente. Então, mesmo com as minhas dificuldades, com as minhas falhas, Deus me ama incondicionalmente. E esse amor muitas vezes é pouco entendido por nós. Logo, quando eu uso do dom, quando eu uso da minha faculdade, da vontade, eu uso ela para realizar por mim mesmo obras que vão exaltar ou engrandecer Deus, obras ou atos ou atitudes que vão realmente me colocar na posição de imagem e semelhança de Deus, e principalmente aquilo que vai me fazer, me levar ao nível de obediência, ou vai me colocar no nível de obediência real ao mandamento, aos dois principais mandamentos que resumem a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E eu tenho que fazer isso de forma íntima, espontânea, sem reservas, sem permuta. Eu tenho que fazer por mim mesmo. Por isso que muitas vezes é difícil perdoar uma pessoa. Porque para perdoar uma pessoa, perdoar uma injustiça, precisa ser uma característica minha, precisa ter o primeiro passo dado da minha parte. Quem tem mais amor dá o primeiro passo, não é mesmo? Então, por isso eu enfrento muitas vezes essa dificuldade. Por quê? Porque eu preciso, eu necessito e eu tenho que dar esse primeiro passo em direção ao ato de perdoar, ao ato de amar, ao ato de fazer pelo meu irmão, ao ato de querer o bem do meu irmão, ao ato de amar a Deus acima de tudo. Mas precisa partir de mim. A partir de mim, sem reservas e sem permuta, é que o amor se manifesta numa das principais faculdades da minha alma, que é a vontade. Então eu preciso, ou nós precisamos entender que no processo de santificação existem situações que estão intimamente ligadas às faculdades da minha alma, e que para isso eu preciso, para trilhar bem o processo de santificação, eu preciso entender essas situações, entender como no meu íntimo e pessoal, me entendendo, me compreendendo, entrando em mim, eu posso trilhar da melhor forma esse caminho e me aproximar mais de Deus. É assim que nós vamos caminhando, é assim que nós vamos trilhando esse caminho, nos conhecendo, percebendo a importância de nós nos entendermos, entrarmos em nós mesmos e entender cada faculdade da nossa alma, para que possamos assim nos aproximar mais de Deus, entender nosso comportamento, entender nosso pensamento e colocar nosso pensamento em consonância com o amor de Deus, com o que Deus quer de nós. Tá bom? Eu espero você no próximo vídeo e que nós possamos crescer mais juntos. Um forte abraço e até lá.